Hoje vamos relembrar a maior prova de amor que Deus nos deu, salvando nós do pecado. E para isso não mediu limites. Foi capaz de dar seu único filho amado para morrer de forma tão violenta e cruenta, sua morte de cruz, e assim, derramando seu precioso sangue por mim e por você, e por todos, nos deu vida nova, em Jesus ressuscitado, que hoje e todos os dias está à porta de nossa vida a bater. Que agora, com essa encenação, possamos abrir o nosso coração e nele deixar Jesus ser o Senhor. Na véspera da sua paixão, à tarde, Jesus pôs-se à mesa com os discípulos para comer o cordeiro pascal. Tiago, a paz esteja contigo. Bartolomeu, a paz esteja contigo. Felipe, a paz esteja contigo. Simão, a paz esteja contigo. Judas Iscariote, a paz esteja contigo. Mateus, a paz esteja contigo. André, a paz esteja contigo. Pedro, a paz esteja contigo. João, a paz esteja. Tomé, a paz esteja contigo. Tiago, a paz esteja contigo. Judas Tadeu, a paz esteja contigo. Irmãos, sentamos e ceiamos agora. Um dos discípulos olha para Jesus e pergunta: Mestre, quem de nós é o maior? Jesus levantou-se, colocou água numa bacia
e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha. Chegando a vez de Simão Pedro, este disse-lhe: O Senhor irá lavar os meus pés. Pedro, o que eu faço, tu não entende agora, mas irás compreender depois. Não, mestre, eu não permitirei que o faças. Neste caso, não terás parte comigo. Sendo assim, mestre, não lave só meus pés, mas também as minhas mãos e as minhas cabeças. Entendei-vos o que vos fiz, dei-vos o exemplo, para que façais uns aos outros, como eu vos fiz a vós. Agora, sentamos e ceiamos. É com grande alegria que é chegada a hora de comer com vocês esta última ceia. Eu, em verdade, vos digo que não voltarei a comê-la até que se cumpra o reino dos céus. E em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de me trair. Os discípulos começaram a olhar um para os outros, perguntando entre si qual deles faria tal coisa.
um de vocês me trairá. João estava encostado sobre o lado de Jesus. Reclinou-se e perguntou-lhe: Mestre, quem me trairá? Aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E molhando o pão, entregou-o a Judas Iscariotes. Mestre, por acaso serei eu? Tu disseste: pegue e faça o que tem que ser feito depressa. Como Judas tinha uma bolsa, alguns julgaram que Jesus lhe dissera: compre o que for preciso para o dia da festa, ou dá algo aos pobres. Judas engoliu o pedaço de pão e Satanás tomou posse dele. Depois, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Este é o meu corpo que será dado por vós. Da mesma forma, tomou o cálice, deu graças e o entregou aos discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Jesus cumpriu assim a promessa que fizera quando disse: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que vos darei é a minha própria carne para a vida do mundo. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue está em mim e eu nele. O apóstolo Judas foi encontrar-se com os príncipes dos judeus e disse-lhes: 30 Judas, 30 moedas de prata. Não era este o trato entre mim e ti? Sim, eu aceito. Um dos sacerdotes pega as 30 moedas e lança até Judas. Todos os sacerdotes saem, ficando apenas os soldados, que chegando até Judas pergunta: Aonde? Aonde ele está? Jesus, saindo do cenáculo, atravessou a torrente do Cedron e dirigiu-se com seus discípulos para o jardim. Chegando a um lugar chamado Horto das Oliveiras, entrou nele com os discípulos e disse-lhes: Ficai aqui e orai. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago, João, venham comigo. A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e orem e vigiai. Depois andou um pouco, pôs-se de joelhos e orou, dizendo: Pai, se possível for, aparta de mim cálice, sofrimento. Não seja como eu quero, sim, queres que seja feita a tua vontade. Jesus voltou para perto de seus discípulos. Pedro, Tiago, João, não fossem capazes de vigiar comigo, nem mesmo por uma hora. Mestre, o que aconteceu? Não, João, eu não quero que eles me vejam assim. Fiquem aqui e orem. Corre esse perigo. Devemos fugir. Então, Jesus voltou para o fundo e orou novamente. Pai, salve. Que me prepararam. Acredita mesmo que pode carregar todo o fardo do pecado? Defendei-nos, Senhor. Em ti eu busco refúgio. Ninguém jamais conseguirá. Eu te asseguro, este fardo é pesado demais. Confio em vós. Como eu quero, e sim, como tu queres, pois seja feita
Quem é teu pai? Quem é você? Depois de Jesus ter orado assim, apareceu-lhe um anjo do céu para consolá-lo. Jesus, prolongando a sua oração, caiu em agonia e começou a suar sangue que escorria até o chão. Depois, voltou para junto dos 3 apóstolos que estavam dormindo. Jesus disse-lhes: Levantai-vos, já está perto aquele a quem há de me entregar. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas com um grupo de soldados e servos. Todos traziam tochas, espadas e varapaus. O traidor tinha-lhes dito: será aquele que eu beijar. Judas aproximou-se de Jesus e, dando-lhe um beijo na face, disse: Mestre, salva-te! Amigos, o que vieste fazer é com um beijo que entregas o Filho do Homem? Então Jesus disse aos que acompanhavam Judas: A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscai, deixai que os outros se vão. Os soldados colocam as mãos em Jesus. Pedro em seguida puxa a espada e fere Malco, servo do sumo sacerdote. Basta! Pedro havia cortado a orelha direita do soldado. Então, Jesus, se aproximando, cura o soldado. Jesus, dirigindo-se a Pedro, disse: Pedro, coloca a espada na bainha, porque quem com ferro mata, com ferro será morto. Julgas que eu não pediria a meu Pai mais de 12 legiões de anjos, e ele não me enviaria? Mas como se anunciaram as Escrituras, que assim deveria ser, eu não hei de beber do cálice que o meu Pai me deu? Depois Jesus disse aos soldados: Viestes armados de espadas e varapaus para me prender como se faz a um ladrão? Estive na rua pregando todos os dias e não me prenderam. Mas está bem, esta é a vossa hora, é a hora do poder das trevas. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Só Pedro e João seguiram de longe. Os soldados levaram Jesus preso ao palácio do sumo sacerdote, onde estava reunido todo o sinédrio. Levanta, vamos!
Os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum falso testemunho contra Jesus para o entregarem à morte, mas nada encontravam. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, por fim apareceram duas que declararam: ouvimos dizer, posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias? Dizem que curam doenças com magia e ajuda dos demônios. Então o sumo sacerdote levantou-se em pé no meio do sinédrio e disse a Jesus: Nada pergunta aos que depõem contra ti. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Então o sumo sacerdote disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Jesus levantou a cabeça e respondeu: Sim, sou eu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Blasfêmia! Blasfemou! Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Qual sua sentença? É réu de morte. Simão Pedro, que tinha seguido Jesus de longe, entrou no átrio do palácio e sentou-se com outros perto de uma fogueira, a aquecer-se. Então a criada que abriu-lhe a porta aproximou-se dele e disse: Tu também andavas com Jesus na Galileia. Mulher, eu não conheço. Eu nem sei do que falas. Pouco depois, outra criada reparou e disse aos que o cercavam: Pedro protestou pela segunda vez, jurando: Eu não conheço esse homem. Passada quase 1 hora, outro veio confirmar as suspeitas, afirmando: Certamente este também estava com ele, pois é galileu. Os assistentes se aproximaram e disseram-lhe: Não há dúvidas, também pertenceis a eles, até se percebe pela fala. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Então não te vi com ele no jardim? Ainda desta vez, Pedro negou, protestou e jurou: Calem-se todos! Eu não conheço esse homem! Eu juro! Eu não conheço esse homem! Nesse instante, Jesus virou-se e bateu o olhar em Pedro. Então o apóstolo lembrou-se da palavra que o mestre lhe dissera: Em verdade te digo, nesta noite mesma, antes que o galo cante 3 vezes, saiu do palácio e chorou amargamente. Os soldados que estavam guardando Jesus começaram a ridicularizá-lo e a maltratá-lo. Uns cuspiam-lhe no rosto e o feriam a punhaladas. Outros vendavam-lhe os olhos e davam-lhe bofetadas, dizendo: Profetiza, Cristo! Quem te bateu? E acrescentavam muito outros ultrajes. Logo ao raiar do dia, os príncipes dos sacerdotes e os doutores da lei se reuniram e decidiram entregar Jesus à morte. Então, Judas sentiu o remorso de o haver traído e foi devolver as 30 moedas de prata ao sinédrio, dizendo: Olha só o que eu fiz. Pequei ao entregar o sangue inocente. Que isso nos importa, Judas? Se entregaste sangue inocente, o problema é teu. Judas arremessou o dinheiro no templo e saiu.
Pega esse saco de moeda. Judas, incentivado pelo espírito maligno, com total desespero. Ele enxerga uma árvore, sobe nela e, com uma corda amarrada em seu pescoço, se joga e comete o suicídio. Sai! Sai! O que eu fiz pra você? Sai! Perdão, Senhor. Eu me arrependo do que eu fiz. Perdão, Senhor. Perdão, meu Pai. Os judeus levaram Jesus da casa de Caifás ao pretório para o entregarem a Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia. Pilatos saiu do pretório e perguntou aos judeus: Traga o homem que queres que eu julgue. Jesus, já machucado, entra escoltado por 2 soldados. Pilatos, olhando para Jesus e para o povo, pergunta: Quais acusações apresentam contra este homem? Se não fosse o malfeitor, não entregaríamos a ti. Ele está subvertendo a nação. Impedindo de pagar os impostos a César e pretendendo ser ele próprio o rei. Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Você não responde nada? Veja quantos testemunhos apresentam contra você. Jesus olha para Pilatos em silêncio, sem nenhuma reação. Então Pilatos, olhando para o sumo sacerdote, o doutor da lei e o povo, diz: Vocês o levem e o julguem conforme a vossa lei. Nós
Não temos o direito de condenar ninguém à morte. Pilatos, olhando para Jesus: Você é o rei dos judeus? Jesus olha vagarosamente para Pilatos e responde: Tu o disseste. Pilatos, perguntando novamente: Você é o rei dos judeus? Jesus, olhando fixamente para Pilatos, diz: Você fala assim por si mesmo, ou outros lhe disseram isso de mim? Eu, porventura, sou judeu? O seu povo, os sumos sacerdotes, entregaram você em minhas mãos. O que você fez? Jesus, levantando a cabeça e olhando para Pilatos, diz: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certamente meus súditos haveriam de se esforçar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então você é rei. Eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E o que é a verdade? Então Pilatos foi ter com os judeus e disse-lhes: Não encontro nele crime algum. Os príncipes dos sacerdotes e os anciões apresentavam toda espécie de acusações contra ele, mas Jesus não respondeu a nada. Ele está subvertendo a nação e espalhando seus ensinamentos por toda a Judeia. Desde a Galileia, onde começou, até aqui, fazendo agitação no meio do povo. Pilatos, com gesto de basta, olhando para o povo que estava enfurecido, diz: Este homem não é galileu? É, Jesus é galileu. E da Galileia não poderia vir nada de bom, não é mesmo? Olha aí. Pilatos, levantando-se: Os senhores me apresentaram este homem como agitador do povo. Eis que ao interrogá-lo aqui, diante dos senhores, não encontro nele crime algum daqueles que os senhores o acusam. Portanto, mandarei castigá-lo e soltá-lo. Cláudia, esposa de Pilatos, chama o escravo que vai até ela. Cláudia pede ao escravo que leve um recado a Pilatos. Vá até Pilatos e diga: não te envolvas na causa desse justo, pois nessa noite em sonhos sofri muito por causa dele. O escravo chega até Pilatos e lhe dá o recado. Sua mulher mandou dizer este recado: não te envolvas na causa desse justo, porque hoje em sonhos sofreu muito por causa dele. Pilatos ouve
fica pensativo e caminha sempre pensativo. E olhando para o povo diz: É costume entre vocês que eu liberte um criminoso por ocasião da Páscoa. Pilatos, pedindo silêncio, ordena aos soldados: Soldados, tragam Barrabás. Barrabás era um ladrão e assassino, preso por ter cometido homicídio no motim. Quando a multidão se juntou, Pilatos perguntou: Qual dos dois quereis que eu lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Barrabás! Os príncipes dos sacerdotes incitaram o povo a pedir a libertação de Barrabás e pedir a morte de Jesus. O governador perguntando outra vez: Qual dos dois quereis que eu lhe solte? Pilatos, que desejava libertar Jesus, disse: Mas o que farei com Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado! Seja crucificado! Mas que mal ele fez? Não encontro nele crime algum para condená-lo à morte. Mas os judeus gritavam cada vez mais: Portanto, mandarei castigá-lo e soltá-lo. Pilatos, olhando para os soldados num gesto de comando, diz: Libertem Barrabás. Os soldados libertam Barrabás, que sai ao meio do povo. Pilatos, olhando para os soldados, diz: Quanto a Jesus, pode flagelá-lo, pode chicoteá-lo. Os soldados trazem Jesus ao local do açoite. Os soldados despem Jesus de suas vestes, amarram-no ao tronco e começam a chicoteá-lo. Jesus faz reações, a cada chicotada uma contração de dor, e dura algum tempo.
esse aqui. Não, esse é melhor. Não, é esse aqui. É esse aqui. Jesus, já muito machucado e exausto, cai. Desamarram Jesus e o colocam em pé. Os soldados colocam nos ombros de Jesus o manto de púrpura e começam a zombaria. Agora sim, tá parecendo um rei. Salve, ó rei dos judeus! Majestade, estamos às suas ordens. Sua Majestade, deseja alguma coisa? Pois teu pedido é uma ordem. Tive uma ideia. Todo rei que se preza tem uma coroa. Que tal se fizermos uma para Nossa Majestade?
Excelente ideia. Todo rei que se preza possui uma coroa. Deixa comigo. Irei buscar uma assim. Vá. Enquanto um dos soldados foi buscar a coroa, os outros continuaram a zombaria. Deseja alguma coisa? Não quer responder? Então tome isso para aprender a respeitar o seu súdito. O soldado dá um soco na boca do estômago de Jesus, que se contorce em dor, mas permanece em silêncio. Neste momento, chega o soldado com a coroa de espinho. Veja, que linda coroa! Toda trabalhada! Com licença, majestade! O soldado coloca a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Os espinhos entram e ferem profundamente a cabeça. E continua a zombaria, colocando um caniço na mão direita de Jesus. Está aqui seu bastão, Real Majestade. Jesus está exausto e quase sem forças. Os soldados o levam e o colocam ao lado de Pilatos. Pilatos olha para Jesus, para o sacerdote e para a multidão, e apontando para Jesus diz: Eis o homem. Seja crucificado! Seja crucificado! Pilatos, olhando para o sacerdote, diz: Vocês o levem e o preguem na cruz. Não encontro nele crime algum. Nós temos uma lei. Conforme esta lei, Jesus deve morrer, porque se declarou ser filho de Deus. Pilatos, encarando Jesus demoradamente pensativo, pergunta: De onde você é? Jesus continua de cabeça baixa, nada respondendo. Então Pilatos, num ato de autoridade, diz: Você não me responde? Não sabes que eu tenho o poder de crucificá-lo e tenho o poder de libertá-lo? Neste momento, Jesus levanta a cabeça lentamente, encara Pilatos e fala: Você não teria poder nenhum sobre mim se isso não tivesse sido dado do alto. Porém, quem me entregou a ti tem maior pecado. Pilatos olha para Jesus impressionado e fica ansioso para libertar Jesus. Se o Senhor libertar este homem, significa que não é amigo de César, porque todo aquele que se declara rei é contra César.
Pilatos, ao lado de Jesus, o aponta solenemente. Eis aqui o vosso rei. Crucifica-o! Crucifica-o! Crucifica. Pilatos, vendo que nada conseguia, chamou o escravo e pediu que lhe trouxesse água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Eu estou inocente do sangue desse justo. A vós pertence toda a responsabilidade. Que seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Crucifica-o! Sangue caia sobre nós. Tomai o vós e o crucifiquem. Não encontro nele crime algum. Pilatos, fazendo sinal a um dos soldados que se aproxima. Coloquem esta inscrição sobre a cruz. Um dos O que é que está escrito? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Não escreva Jesus Nazareno, rei dos judeus, mas sim, esse homem disse: eu sou o rei dos judeus. Cumpra-se o que eu ordenei, pois o que escrevi está escrito. Pilatos entregou Jesus aos judeus para que o crucificassem. Depois de tornarem a vesti-lo com suas vestes, os soldados levaram Jesus para ser crucificado. Carregando a sua cruz, Jesus saiu da cidade a caminho do Monte Calvário, também chamado Gólgota. Com ele seguiam outros 2 condenados, 2 malfeitores, destinados ao suplício. Jesus começa sua caminhada, carregando sobre os ombros uma cruz pesadíssima. Jesus cai pela primeira vez. Os soldados fazem-no levantar ao poder de chicotadas. Jesus, já muito machucado, consegue se levantar e continuar a caminhada.
encontra-se com sua mãe. Jesus, ao ver sua mãe, para exausto. Maria, aproximando-se de Jesus, abraça e acaricia o rosto de Jesus, que se encontra já muito machucado. Os soldados afastam-no, dão chicotadas em Jesus, que continua a caminhada cambaleando. Simão Cirineu ajuda a carregar a cruz. Jesus cai mais uma vez sob o peso da cruz. Os soldados chicoteiam-no. Jesus tenta levantar-se, mas não consegue. Um dos soldados percebe que Jesus já não tem força para continuar sua caminhada e diz: os soldados, empurrando Simão Cirineu, que se encontrava no meio do povo, o obriga a carregar a cruz com Jesus. Eu não, nem conheço esse homem, por isso não vou ajudá-lo. Vamos! Vamos, majestade! Verônica enxuga o rosto de Jesus. Verônica destacando-se do meio do povo. Verônica carinhosamente enxuga o rosto de Jesus. A seguir, apresenta o pano com o rosto estampado de Cristo. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Mulheres de Jerusalém, não chore por mim, mas chore antes por vós mesmos e por vossos filhos. Neste momento, os soldados fazem novamente Jesus a carregar a cruz.
Jesus cai novamente. Vamos, só falta mais um pouco. Os soldados levantam as chicotadas. Jesus levanta com dificuldade e continua a caminhada. Jesus chega ao alto do Calvário. Os soldados, com brutalidades, estendem Jesus sobre a cruz. Cravam-lhe os pés e as mãos ao madeiro. Jesus geme forte. Pai, perdoa! Eu não sei o que faz! Um dos soldados, mostrando a inscrição para todos, diz: essa é boa! Jesus de Nazaré, o rei dos judeus! Enquanto isso, um dos soldados, pegando a túnica de Jesus, diz: se fosse rei, é a túnica! Que tal dividi-las entre nós? Boa! Vamos dividi-las em 4 partes, uma para cada um. Vamos levantar a cruz! Vamos! Os soldados levantam a cruz e ficam sentados montando guarda. Depois de erguida a cruz, Jesus geme e se contorce. Todos olham e ficam em silêncio profundo. Aproxima-se da cruz Maria, Maria Madalena, Verônica e João. Jesus continua gemendo e se contorcendo de dor. Então começam as zombarias, e a cada uma delas todos riem de Jesus. Você que destrói o templo de Deus em 3 dias e o reedifica em 3 dias, salve a si mesmo! Se você é filho de Deus, desça da cruz! Mentiroso!
salvar a si mesmo? Desça da cruz, para que vejamos e acreditemos. Confiou em Deus, porque disse que era filho de Deus. Se Deus o ama, que o salve agora. Também um dos ladrões disse: Se tu realmente és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Porém, o outro repreendeu: Tu nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós recebemos o castigo que merecemos, mas este homem não fez mal nenhum. E olhando para Jesus, o bom ladrão falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Eu te prometo, ainda hoje estarás comigo no país, meu Pai, e me abandonarás. Jesus faz um movimento com a cabeça e vê sua mãe que se aproxima e o discípulo João que acompanhava. Jesus, olhando para Maria, diz: Mulher, é isso aí, o teu filho. Jesus olha para João e diz: João, é isso aí, a tua mãe. Maria está aos pés de Jesus. Jesus respira ruidosamente, erga a cabeça e grita: Eli! Eli! Lama sabachthani. Escutem, ele está chamando por Elias. Vamos ver se Elias é livrado da cruz. Jesus, gemendo e respirando com dificuldade, diz: Tenho sede. Um dos soldados, levantando-se: Vocês ouviram? Ele está com sede. Um dos soldados molhou a esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma lança e chegou aos lábios de Jesus. Para saciar a sede, nada melhor do que vinagre. Tome! Após provar o vinagre, Jesus diz: Tudo está consumado. Jesus respira ruidosamente. Maria, as mulheres e João se aproximam mais da cruz. Jesus, respirando ainda mais ruidosamente, num esforço impressionante, exclama em alta voz: Pai,
em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois destas palavras, inclinou a cabeça e expirou. Aos pés de Jesus está Maria, sua mãe, triste e chorosa, mas contida e apoiada pelas mulheres e por João, imóveis em profundo silêncio. Cravos e espinhos, jogado nos meus pecados, sou eu, lança na mão, o soldado que feriu seu sagrado coração. Despido diante dos olhos da mãe que tem. Sou eu, o beijo que eu traí, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro humano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Por amor, tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação, crucificado por minha rejeição, uma rosa esmagada no chão. Por amor, tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Vamos ver se realmente ele está morto. Um dos soldados transpassa-lhe o lado com a lança, e da ferida escorre sangue e água. Realmente ele está morto. Então nossa missão está concluída. Deixemos que seus amigos o sepultem. Pouco depois, dois homens piedosos e estimados, José de Arimateia e Nicodemo, desprenderam da cruz o corpo do Senhor.
Envolveram-no em um lençol de linho fino e o colocaram em um sepulcro novo, aberto no rochedo. Rolaram uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro. Fecharam o sepulcro com uma grande pedra e puseram soldados a guardar o sepulcro. Tudo está consumado. Jesus está morto. Depois de ter pregado o amor, a misericórdia e o perdão, depois de ter curado doentes, ressuscitado mortos, multiplicado pães, depois de tantas curas e tantos milagres, Jesus está morto. Para seus amigos, esta era uma verdade difícil de aceitar. Não era ele o Messias, aquele que veio para libertar o povo? O que seria deles agora que tudo estava acabado, que o Mestre havia morrido de forma tão violenta e humilhante? Como Deus pôde permitir tamanha injustiça? Eles ainda não compreendiam o agir de Deus. Não compreendia as palavras que Jesus lhes disse enquanto estava vivo no meio deles. Apenas Maria, sua mãe, conservava a esperança em seu coração. Apesar de não conhecer os planos de Deus, Maria guardava tudo em seu coração. Ela sabia que para Deus nenhuma coisa é impossível. E na aurora do terceiro dia, surge de dentro daquele sepulcro uma luz tão forte e radiante que faz com que os soldados fujam de pavor. No terceiro dia, Deus nos revela que só o amor pode vencer o ódio e que a morte não é maior que a vida. Jesus ressuscitou e está vivo e reina glorioso para sempre.